importância de um novo dia? É porque acontece duas coisas muito importantes a cada dia. Na verdade, três. Todos os dias as misericórdias do Senhor são renovadas, ou seja, a graça do Senhor é estendida, é multiplicada na sua vida e na minha. E eu tenho a oportunidade de desfrutar de Deus e tenho a oportunidade de ser bênção na vida das pessoas. Que é motivo maior para que haja alegria, para que haja agradecimento, para que a gente entenda o quanto nós somos privilegiados. Então eu quero te falar, esse dia é um dia que o Senhor renovou a graça dele sobre a sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus Cristo, e tome posse disso em nome de Jesus. Bom, mas agora eu quero compartilhar com você viagem missionária do apóstolo Paulo. Então veja, Paulo, só relembrando para pegar aqui o fio da meada, para eu compartilhar algo hoje muito importante para você. Então Paulo e Barnabé, orando e jejuando, está escrito aqui. Então os apóstolos, a igreja jejuava, a igreja primitiva, a igreja fundada pelos apóstolos ali, ou edificada pelos apóstolos, que foi fundada por Jesus Cristo, porque é o corpo de Jesus, orava e jejuava. Enquanto estavam orando e jejuando, o Espírito Santo falou. Então, se você quer ouvir de Deus, então vá para Deus. Separe um tempo, Deus fala em todo o tempo. No entanto, quando você separa um tempo para ouvir Deus, nas orações, no jejum, Deus sempre fala. E Deus diz, olha, eu tenho uma obra, eu tenho algo para Paulo e Barnabé. Isso significa que Deus tem algo para você e para mim, porque não há acepção de pessoas no reino de Deus, e o que está escrito é para nos ensinar, é para todos nós. Então Paulo e Barnabé aqui é só um exemplo de algo que aconteceu, que acontece na minha vida e acontece na sua vida. Então existe um propósito, e eles abraçaram essa palavra, e eles despediram, eles estavam ali fazendo algo, parou aquilo que eles estavam fazendo e continuou aquilo que Deus tinha para eles. Eu quero te falar, tem algo para você. Deus tem algo para você, específico para você. Antes que houvesse mundo, Deus definiu algo para você. É importante que você se enquadre nisso, que você pule nisso. Quem entra no propósito de Deus e termina, são os vencedores. Paulo terminou? Terminou. Olha o que Paulo fala lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Olha o que ele fala a partir do verso 6. Aqui, em Atos, nós estamos vendo o início do ministério de Paulo. Aqui nós estamos vendo o final. Olha o que ele diz. Quanto a mim estou, a partir do verso 6, 2 Timóteo 4, a partir do verso 6. Quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então olha o que acontece, nós vimos o início e vimos o final. Paulo foi um vencedor porque ele terminou a carreira. Você também é um vencedor porque você vai terminar a sua em nome de Jesus, porque ele falou, não é só a mim, é a todos quanto amam a vida de Jesus. Esse todos quanto amam a vinda de Jesus significa o seguinte, você está focado na eternidade, está focado em Jesus, está olhando para Jesus. O que te interessa depois da conversão chama-se Jesus Cristo. Esses que estão assim vão terminar a carreira, e eu espero em nome de Jesus que você termine. Jesus terminou a carreira dele na terra, está consumado, significa terminou. Paulo falou, completei a carreira. Então veja, isso é para você também. No entanto, na carreira, quando você entra no propósito de Deus, tem muita gente que tem um entendimento equivocado, que pensa o seguinte, se Deus mandou fazer, todas as portas vão se abrir, não tem tribulação, não tem aflição, não tem dificuldade. Engano. A resistência, sempre ela vai ser maior quando alguém está fazendo a vontade de Deus, quando ele está dentro do propósito divino. Aí sim pode ter certeza absoluta que o diabo vai se levantar. E nós vimos ontem que o diabo se levantou assim que começou esse ministério. Levanta-se pessoas que não deveriam se levantar, porque todo mundo espera que o ímpio se levante contra, mas quando você vê alguém que deveria estar te ajudando, mas ele se levanta contra, isso é muito ruim. E aconteceu com Paulo, um tal de Bar Jesus se levantou, mas Paulo, cheio do Espírito Santo, aconteceu um milagre ali, um sinal, uma maravilha, porque ele atrapalhava Paulo a pregar o evangelho, ele estava atrapalhando o propósito de cumprir. E aí Paulo olha para ele, cheio do Espírito Santo, e fala, você vai ficar cego, enviado do diabo. Então, ou seja,
É o diabo que está por trás, através de pessoas. É o diabo que está por trás. A guerra é contra ele, mas o cara ficou cego por um tempo. Paulo não falou para ele ficar cego toda a vida. Falou, ó, você vai ficar um tempo cego para você parar e eu continuar o meu propósito. Ficou cego. O cara, né, o procônsul lá que Paulo estava pregando para ele, viu aquilo, ficou maravilhado, se converteu e o propósito continuou. Mas aí agora vamos ver o que é que aconteceu logo em seguida. Está lá em Atos capítulo 13, verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfilha. João, porém, ouça isso, João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizer. E Paulo prega o evangelho, isso aqui foi poderoso. Mas isso aí eu vou ver outro dia, mas eu quero pegar isso aqui, essa frase. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então olha o que acontece. João fazia parte da equipe. João também foi enviado. João também estava ali, foi chamado por Deus, era um homem de Deus, era um discípulo de Jesus Cristo e fazia parte da equipe de Paulo e Barnabé. E ele estava, e durante um tempo ele estava ali com Paulo e Barnabé, pregava, discipulava, ministrava, dava testemunho, ensinava. Mas aí chegou um momento que ele se apartou e falou, eu não vou mais, eu não vou continuar, eu não quero mais fazer parte dessa equipe, e voltou. E aí, esse é um problema que eu e você vamos encontrar sempre. O problema é, quando eu e você somos abandonados, o que é que nós fazemos? Você contava com alguém, você tinha uma aliança com alguém, você tinha um projeto comum, faz parte do propósito de Deus na sua vida, aquela pessoa, mas ela te larga. E aí, o que é que você faz? Veja, isso não aconteceu só com Paulo, isso acontece comigo, acontece com você, aconteceu com Jesus. Jesus certa vez estava pregando e uma série de discípulos foram embora. E Jesus perguntou para os 12, vocês também não querem ir embora? Mas o que é que Jesus fez? Ele foi lamentar? Ele foi perguntar para Deus, Deus, mas o que está acontecendo? Fulano não está mais aqui, a fulana não está mais aqui, o que eu faço? Não foi falar isso. Paulo aqui, olha o que é que Paulo fez. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, sentaram-se. Então o que é que Paulo e Barnabé fizeram depois que João abandonou? Eles continuaram. Veja, a fé de Paulo, a fé de Barnabé não estava na equipe e nem em João, estava em Jesus. Eles estavam olhando para o Senhor, eles tinham uma missão, eles tinham um propósito que era para cumprir. Tinham pessoas que deviam estar com eles, ajudando, porque faziam parte daquela obra, mas resolveram não fazer mais parte. Pelo menos naquele momento não queriam estar juntos. O que é que eles fizeram? Continuaram. Eu quero falar para você, alguém já te abandonou? E aí, o que você vai fazer? Continua. Não pare o propósito, você tem uma palavra de Deus, continua. E aqui eu não estou falando tão somente de pessoas que fazem parte das nossas células, de pessoas que fazem parte das nossas igrejas, não disso. Mas você é casado, o seu cônjuge te abandonou, e agora? O que você vai fazer? O cônjuge não fazia parte do propósito divino? O cônjuge não é aliançado com você? O seu cônjuge não faz parte da sua vida? Não deveria caminhar junto com você e você apoiando ele apoiando você para cumprir o propósito? Mas ele abandonou. E agora? O que você faz? Vou viver a vida, vou procurar outro companheiro, eu não sei mais o que e tudo, e vou parar o propósito de Deus. Não pare! Mas e o que eu faço com o meu casamento? Continua! Então você tem uma família, você tem filho, de repente seu filho te abandona. Ele vai embora. Você gerou, você cuidou, você investiu e seu filho vai embora. E não quer estar com você, não quer andar com você, não quer fazer parte da sua família. E aí, o que você faz? Chuta o pau da barraca, larga o propósito de Deus, desanima com Jesus, desanima com o reino de Deus. Não, continue. Continue o propósito.
Porque eu e você não dependemos das pessoas, ainda que são pessoas muito caras, pessoas muito importantes, pessoas que nós temos aliança, pessoas que investiram nas nossas vidas, nós investimos na vida deles, nós andamos juntos, estávamos conectados, mas não estão mais. E aí? Continua. Você abriu uma empresa com alguém, tinha um sócio, ele era uma pessoa importante, estava ali te ajudando, sei lá o que, tinha uma parte, mas resolveu ir embora. O que você faz? Continua, não pare. Você está liderando uma célula, um membro, você ganhou ele para Jesus, você investiu na vida dele, estava ali, estava tudo certo, mas resolveu ir embora. E agora? Você para de liderar? E vai falar, mas agora eu não compensa liderar, olha o que aconteceu, eu investi tudo. E o pior, pode ser que a pessoa até comece a falar mal de você, reclamar de você, falar, então o cônjuge vai embora e fala, não, foi embora porque eu não aguento aqui casamento, fulano é assim, fulano é assado. E aí? Você para? Não pare, continue. Veja, Paulo estava dentro de um propósito divino? Estava. No meio desse propósito, dentro desse propósito, Deus abençoando esse propósito, pessoas saíram da equipe. Pessoas largaram Paulo e Barnabé. Então veja bem, isso faz parte? Não deveria, mas faz. Um cônjuge deveria ir embora? Não. O casamento é para toda a vida, mas foi. E aí? Um filho devia abandonar os pais? Não, mas aí foi embora. Um sócio deveria ir embora? Não, porque começou algo junto. Por que não termina? Mas foi. A sua carreira profissional, você tinha alguém que você se inspirava nele ou nela e tudo, e essa pessoa te orientava, te ajudava e tudo, de repente ela te larga. E agora, a sua carreira profissional terminou porque alguém não é mais o seu coach, não é mais a sua fonte, não é mais aquele que te orienta? Não, continua. João, aqui era João Marcos, que era aparentado do próprio Barnabé, era primo de Barnabé. Ele não era alguém longe, ele era alguém de perto, alguém de aliança, mas ele resolveu ir embora. Sabe, queridos, nada pode parar a sua vida, nada. Você entra no propósito de Deus e olha para Jesus, foca em Jesus. Não são as coisas externas que podem, ou que você vai focar para atrapalhar o propósito de Deus. Você olha para Jesus, você não observa essas dificuldades. Elas nos afetam, é lógico que afeta. Quem é que fica bem quando alguém vai embora? Principalmente alguém importante para você, alguém conectado, alguém aliançado. Ninguém fica bem assim. No entanto, nós não podemos, como diz aquele ditado, pôr a saia na cabeça ou fazer igual uma avestruz, enfiar a cabeça na terra e falar, agora eu não saio daqui, agora eu paro, agora eu não faço mais nada, agora minha vida está acabada. Não! O propósito de Deus continua. Com tribulação, sem tribulação, com aflição, sem aflição, com pessoas te abandonando, com pessoas aliançadas, você continua sempre. Veja, eu li o versículo aqui que Paulo diz que completou a carreira. Ele completou a carreira, mas ele teve problema. Ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou tribulações, mas ele não parou. Por isso ele completou a carreira. Se eu e você paramos diante das dificuldades, porque é o seguinte, Deus nos dá uma palavra e a nossa cabeça fica cheia de expectativas em relação a como isso seria. Mas eu e você temos que pegar a palavra de Deus e deixar também que Deus nos surpreenda, que as coisas sejam a maneira de Deus. Sabe aquilo que você pede algo para Deus, mas você também quer receber aquilo de uma determinada forma? Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você temos coisas preparadas por Deus antes que houvesse mundo, pensamentos melhores, promessas superiores para você e para mim, e virá na embalagem que Deus quiser dar. Quando você dá um presente para alguém, você liga para a pessoa e pergunta, fulano, eu comprei algo aqui para você, que embalagem você quer que põe? Não, é você mesmo que põe a embalagem, você mesmo que faz ali um embrulho e você entrega. Veja, ali a embalagem não é talvez o mais importante, ainda que seja bonito, uma aparência legal, mas o bom é o que está lá dentro. Então veja, você orou a Deus e Deus te deu um propósito. Isso é que é importante. A embalagem, ela pode ser melhor, pode ser pior, pode ser do meu jeito, pode me agradar, pode não agradar, mas o importante é o propósito, é o presente. E o propósito divino é um presente que Deus te deu. Então pega ele, desfrute dele, abraça ele, use ele e entra nele. E não pare, mesmo
que aconteça coisas que você não esperava. Você acha que quando Paulo saiu aqui com a sua equipe, Barnabé, ele, João, esses três nós estamos vendo aqui, mas de repente tinham mais pessoas, você acha que Paulo pensou, imaginou que João ia largar eles no meio do caminho? Que eles iam ficar só? Porque veja, eles não tinham uma conta bancária, eles não tinham aplicação, eles não tinham um patrimônio, era uma equipe que trabalhava para se sustentar, menos João. Teria problema na equipe, teria problema de sustento, teria problema de pessoas que iriam pregar, porque quanto mais pessoas pregando, mais pessoas se convertem, mas agora tem menos um, pelo menos um. Não sei se João também levou mais alguém com ele, mas o negócio não ficou da forma como Paulo e Barnabé planejaram. Mas eles não pararam, eles continuaram. Alguém te abandonou, alguém te largou no meio do caminho? Continue, não pare, complete a carreira em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler sempre esse versículo todo dia que eu estiver falando isso aqui. Olha o que Paulo falou. Então veja, nós vimos o início, Paulo sendo enviado, e vimos o final, ele falando que completou a carreira. E no meio, olha o que ele fala aqui no meio. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu recebi algo de Deus, recebi uma missão, recebi um propósito, recebi uma visão. E Deus falou, vai lá, juntou um monte de pessoas que Deus deu a mesma visão e tudo, falou, vai lá, cumpra. E mas eu continuo olhando para Jesus. E ele fala, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Aqui Paulo está falando no meio do caminho. Talvez seja, não sei se ele escreveu isso aqui, quando João, na verdade isso aqui foi depois que João Marcos foi embora. Né? Porque ele escreveu aqui para a igreja de Filipenses, né? Isso aqui que eu li está lá em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12. Então, mas ele fala, ó, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa passo. Então aqui está no meio, está falando, olha, eu tenho um propósito, eu tenho uma carreira, eu tenho algo para conquistar e tem dificuldade, mas uma coisa eu faço, eu não cheguei ainda, mas eu vou chegar, mas eu faço uma coisa, olha o que ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele fala, todos pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Qual o sentimento? Persevere, continue, não pare. Pastor, mas é difícil, eu não posso viver sem o fulano, sem a fulana. Eu amo e tudo, amém, mas não para, continua olhando para Jesus e fique firme na posição que Deus te deu, que Ele te chamou, que Ele te colocou. Pastor, e depois? A história de João Marcos é o seguinte, João Marcos depois voltou a fazer parte. João Marcos depois estava com Paulo, mas aqui foi um momento ruim. Foi um momento ruim na vida dele. Então veja bem, o que é que vai acontecer com essa pessoa que saiu, que era tão importante para você, que era tão conectada, aliançada? Não sei. Também você não sabe. Paulo também aqui não sabia. Mas o que ele fez? Continuou. Ficou firme. Não desviou. Não olhou para o lado. Não reclamou de Deus. Não falou, Senhor, olha o que acontece. Não falou, o diabo é mais forte. A tribulação é complicada demais. Não compensa. Eu vou cuidar da minha própria vida. Eu vou parar. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente continuou. Eu quero falar para você, continue, em nome de Jesus, a despeito de pessoas te largarem. Amém, queridos? Bom, eu quero orar para que essa palavra entre, que ela te sustente, que ela te anime, que ela te inspire a ficar firme na posição. Ficar firme, olhando para Jesus e clamando até por essas pessoas.